Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse aqui, que é o terceiro dia de janeiro de 2022. Como é que você passou a virada do ano? Como é que foi o seu tempo com Deus, a entrada desse novo ano, né? Como é que foi diante do Senhor? Foi na presença do Senhor ou fora da presença do Senhor? Pensa um pouquinho sobre isso. Tem muita gente que dá o período de férias, né? Período de virada de ano, ali iniciozinho de janeiro, parece que esquece que é crente, esquece que é cristão, esquece que é filho de Deus e pira o cabeção, endoida. Infelizmente, muita gente faz isso e nós não podemos ser assim. Temos que ser cristãos em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os tempos. Precisamos ser os mesmos. Ou então você vai cair naquilo que a Bíblia chama de hipócrita, hipocrisia, que é uma vida de fachada, uma vida usando máscaras, é uma vida dissimulada, é uma vida falseada, enganosa. Nós não podemos viver assim, temos que viver no Espírito, vivemos segundo os padrões da palavra de Deus, vivemos para agradar a Deus e não ao mundo que nos rodeia, mas fazemos a diferença na nossa geração. E hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre o livro dos Salmos, e vamos falar hoje, o nosso tema é a fragilidade humana, baseados no Salmo de número 39, Salmo de número 39. Então aperta os cintos, sente na sua cadeira, preste atenção na palavra e abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você nesse momento todo especial. O salmista diz no Salmo 39, versículo 1, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. O que a Bíblia está dizendo com relação a isso? O cuidado que eu e você precisamos ter com aquilo que falamos. A Bíblia diz, Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. E um cuidado ainda maior nós temos que ter quando estamos diante do ímpio. O que é o ímpio? Aquele que vive sem lei, aquele que vive como se Deus não existisse, aquele que é desenfreado, desgovernado por natureza. Por que a Bíblia está dizendo isso no primeiro versículo do Salmo de número 39? Se já tomamos cuidado ao falar no meio da igreja, no meio dos cristãos, no nosso ambiente familiar, ainda mais quando estamos diante daqueles que ainda não temem a Deus, porque aqui envolve o testemunho cristão. Como é que está o teu testemunho diante das pessoas que te rodeiam? Como é que as pessoas veem você? Como um verdadeiro cristão ou um cristão meia boca, um cristão falso, religioso, com apenas aparência de piedade e não um coração verdadeiramente entregue, consagrado, dedicado, santificado diante de Deus? Então, guarde os seus caminhos, de não pecar com a sua língua. Caminho aqui fala de decisão, de escolhas. Toda vez que abrimos a nossa boca, temos decisões, escolhas, caminhos pela qual nós vamos andar. Então tome cuidado, não peque com a sua língua, guarde a sua boca com o freio, puxe o freio ao falar, tenha domínio próprio, tenha cuidado. Eu me lembro desde pequenininho, eu vi o meu pai nos ensinando que no muito falar não falta transgressão. É um provérbio isso, ou seja, quem fala demais peca muito, quem fala pouco peca pouco, em outras palavras, ou seja, transgride pouco, porque fala pouco. Então tenha cuidado ao falar. Quando você for falar, fale de forma espiritual, consagrada, objetiva, clara e de maneira que venha agradar a Deus, debaixo dos princípios e valores do reino de Deus. Coloque um freio na sua boca, puxe o freio de mão da sua língua e da sua boca e tome muito cuidado quando o ímpio estiver diante de você. Porque o testemunho cristão está baseado naquilo que você fala, na maneira como você fala, no tempo que você fala e na sua atitude com relação ao falar. Versículo 2, com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou. Então, a Bíblia está dizendo que mesmo fazendo bem, né, mesmo diante de muitas vezes nós nos calarmos diante de situações que aconteçam no nosso dia a dia, a nossa dor se agravou. Ou seja, a dor e o sofrimento fazem parte da condição humana, independente se você é uma pessoa boa ou má, né? Se você, claro que a pessoa má, maldosa, violenta, o homem mau, vai promover ainda mais dor na vida de outras pessoas e sobre si mesmo.
porque quem quebra uma lei de Deus se quebra, se arrebenta, se estoura. É igual uma carreta descendo uma serra, né, sem freio, acaba se arrebentando e arrebentando as pessoas ao seu redor. Mas a dor faz parte da condição humana, faz parte do tema que nós estamos ministrando aqui sobre a fragilidade da vida humana. A dor faz parte da condição humana e precisamos aprender a lidar com a dor, com o sofrimento. Assim, conforme diz C.S. Lewis, né, numa das suas obras sobre sofrimento, o problema da dor e do sofrimento é a obra que ele diz que o sofrimento, a dor, é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Então, muitas vezes, mesmo fazendo tudo certinho, mesmo procurando fazer aquilo que é correto, honesto, ético, moral, consagrado, santificado diante de Deus, pessoas vão se levantar contra nós. O mundo hostil a Deus vai se levantar contra nós. Situações corriqueiras do dia a dia, condições humanas, né? Intempéries humanas podem acontecer a todos os homens e a dor pode se agravar. A questão é que a Bíblia, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Da mesma maneira que Jesus venceu o mundo, eu e você podemos vencer esse cosmos, esse mundo sem Deus, firmado, né, de pecados, dores, sofrimentos, mazela, situações de dificuldades que se impõem a todos os homens. Versículo 3, esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Olha só, enquanto meditava, se acendeu um fogo. Aqui o que nós estamos fazendo é meditando no texto sagrado, e cada vez que meditamos em Deus, lemos a Bíblia, um fogo se acende no nosso interior. O fogo do Espírito Santo, queimando as impurezas, as sujeiras, o lamaçal, o pecado, as tentações. Só tem um jeito, querido. O salmista diz lá no Salmo 119, né? Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós evitamos de pecar, nós evitamos de errar. Um fogo de santidade, de consagração, de santificação, queima o nosso coração de dentro para fora. Enquanto meditamos no Senhor, um fogo se acende, um fogo de paixão por Jesus, um fogo de paixão pela glória de Deus, pela graça de Deus, pela unção do Senhor. E isso faz com que tenhamos cuidado também com a nossa língua, como também ele disse aqui no versículo 3 no final. Então falei com a minha língua. Ou seja, só fale baseado nessa paixão por Jesus. Só fale baseado no fogo que queima dentro de você, que são os princípios e valores da palavra de Deus. Versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quão sou frágil. O verdadeiro cristão, ele sabe que a vida terrena é passageira, que a fragilidade humana faz parte da nossa condição de sermos filhos de Deus, de sermos seres humanos. E quando vemos, né, aquilo que a Bíblia diz que é o nosso final da vida terrena, que é passageira, que é como uma neblina, como diz Tiago, nós nos alinhamos com o céu e ao mesmo tempo vivemos uma vida de temor e tremor diante de Deus. Por quê? Porque sabemos e confiamos que um dia teremos que prestar conta diante de Deus. Nós reconhecemos a fragilidade e o tempo escasso que nós temos nessa vida terrena, como apenas alguns pontos de uma linha sem fim chamada eternidade, e mediante a grandeza do que é eterno, da eternidade, nós somos movidos pela eternidade numa vida de temor e tremor diante do Senhor. Só quem vive na perspectiva bíblica tem esse estilo de vida, de reconhecer que o nosso fim na vida terrena vai chegar, que haverá uma prestação de conta diante do Senhor. E só quem é cristão, quebrantado, humilde, consegue reconhecer a fragilidade, o quanto sou frágil, como diz aqui o salmista. Somos vasos de barro, cujo tesouro está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Versículo 5, eis que fizeste os meus dias como palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. É o que nós reconhecemos, essa vida passageira é vaidade, é futilidade. Nós, quando caminhamos com Deus, aprendemos a priorizar aquilo que realmente é importante, que é estar aos pés de Jesus. Que eu e você sejamos mais Maria e menos Marta. Marta simboliza aqueles que querem fazer coisas para Deus, e Maria,
aqueles que querem ser aos pés de Jesus. Quem reconhece Jesus sabe que os nossos dias são curtos, que o tempo da nossa vida não é nada comparado à grandeza do nosso Deus e aquilo que nos aguarda por toda a eternidade. Por mais firme que o homem esteja, ele reconhece que tudo é vaidade. A grande temática do livro de Eclesiastes, do livro do pregador Salomão, o grande rei Salomão, dos mais sábios que já pisou nessa terra, é justamente isso. Tudo nessa vida é vaidade. E no final de tudo ele termina, além de dizer que há tempo para todas as coisas e tudo é vaidade, seja ter muito, seja ter pouco, seja trabalhar, seja ter prazer. No final ele chega, no final de tudo isso, o importante é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É isso que importa, é isso que faz a diferença quando pensamos na eternidade. Versículo 6, para nós terminarmos essa primeira parte: na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontou riquezas e não sabe quem as levará. E é verdade, irmãos. Todo homem procura criar máscaras, aparências, criar uma imagem diante das pessoas. E que imagem as pessoas têm diante de você? É claro que quem anda com Deus cada vez anda mais em sinceridade, sincera, sem máscara, em transparência, uma vida transparente, sincera, honesta, verdadeira. Não temos por que andarmos inquietos, nem ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Deus há de cuidar de nós. Não temos por que amontoar riquezas, temos que ser prudentes com a utilização dos recursos que Deus confiou a nós, sem dúvida nenhuma, mas temos que passar adiante aquilo que Deus tem nos abençoado, abençoar outras pessoas, sermos um canal de bênção em favor de outras pessoas. Isso é que é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não é ter muito, não é amontoar riquezas e não saber quem as levará. Por quê? Porque dessa vida ninguém vai levar nada. Você vai terminar num caixão de madeira, um paletó preto, ali dentro de uma roupa e indo para o pó da terra, retornando ao pó da terra. Tudo que você construir nesse mundo, nessa terra, vai ficar para trás. E às vezes você não sabe nem para quem vai ficar. Então, construa tesouros no céu. Construa uma vida em Deus. Valorize aquilo que Deus valoriza, que são as pessoas, muito mais do que as coisas desse mundo. E utilize das coisas desse mundo com sabedoria, graça e prudência, no temor do Senhor. Lembre-se disso. Faça amigos no céu. Invista na maior riqueza que existe, que são as almas, as vidas, as pessoas que nós impactamos de alguma maneira através do poder do Evangelho de Jesus de Nazaré. Seja um cooperador da obra linda que Deus está fazendo, investindo em missões, investindo nas comunidades locais, investindo na vida de obreiros e obreiras que fazem a diferença no reino de Deus. Semeie também na vida de pessoas, oferte, construa riquezas lá no céu, que lá nem a traça corrói, nem os bichos consomem, pelo contrário, são tesouros eternos e um legado abençoado que nós deixaremos por toda a eternidade. Amém? Lembre-se da fragilidade humana. Somos apenas, nessa vida terrena, pequenos pontos de uma linha sem fim. Então viva no temor, na obediência, na fé e confiança, em obediência aos mandamentos de Deus, diante da palavra do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração e à sua vida. Aqui debaixo, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas, siga o nosso canal, aperta aí no sininho, e aqui debaixo tem todas as nossas redes sociais e todas as informações de como você pode contribuir com esse ministério de pregação do Evangelho, cuidado de vidas, ministério pastoral e avanço do reino de Deus. Você pode se engajar conosco nessa obra linda. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração do pastor Giovanni, um ano abençoado, que seja um ano de crescimento. A palavra que Deus tem colocado no meu coração é isso, um ano de crescimento, crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento em unção e graça diante do Senhor, e que a igreja do Senhor cresça e avança contra as portas do inferno, que não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Que você tenha vitória. Que a glória e a graça do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família. Em nome de Jesus, um abração, beijando do pastor Giovanni. Amém, amém, amém. Nessa quarta, 20 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro de Moarama, Paraná, uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Amém e amém.